Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros, como vai? Sou a Prof. Denise Meira, funcionária pública do estado do Paraná. Sou policial militar, então educadora física, né? Também com especialização em personal trainer. Aí eu auxilio então nos testes físicos para carreiras militares em específico. E agora então em Polícia Civil, tá bom? Vamos analisar o edital da Polícia Civil de 2021, agora aqui do Paraná, especificamente o edital onde fala sobre a prova de aptidão física, que é então onde a prof está atingindo muitos resultados, muitos colegas ali então junto conosco na Polícia Militar, e se Deus quiser você vai ser o próximo na Polícia Civil, ok? Vamos lá então, análise do edital na parte do teste físico. A prova de aptidão física. A data de convocação para a prova da aptidão física atenderá aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, sendo obrigado o candidato com a expectativa de ser convocado, em face à sua classificação ao final das duas primeiras fases, acompanhar a publicação relacionada ao concurso público na página da Universidade Federal. Pessoal, aqui é o seguinte, a prof, para entrar na Polícia Militar, levou 2 anos para ser chamada. Conheço uma colega que é investigadora da Polícia Civil aqui no Paraná, que levou 4 anos para ser chamada. Então, se você não foi desclassificado no certame, daí eu vou pedir para que você leia o seu edital anteriormente a essa fase do item 16 para frente, que é o teste físico. Antes disso, vai dizer se você ficou classificado ou não, independente da sua redação ser corrigida, tá? Então, tudo isso é a critério de conveniência do Estado. Então, pode ser que o governador assine mais vagas e você venha a ser convocado para o teste físico, tá? Então, por isso é importante que você continue treinando, mesmo que você não tenha sido chamado, mas que não foi desclassificado para o concurso. E ficar de olho, tá? Porque você pode ser chamado. A convocação para a prova de aptidão física será realizada por meio de edital específico a ser publicado no endereço da Universidade Federal, por meio da qual serão divulgadas as orientações gerais do candidato e indispensável as realizações dessa fase, tá bom? 16.3, a prova de aptidão física terá caráter eliminatório. Então, se você não passar nesse item, nessa segunda etapa, então você vai ser desclassificado, tá? Sendo realizado, então, pela banca examinadora específica e que visa, então, avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar fisicamente e organicamente os treinos que será submetido, bem como as condições típicas para o desempenho das atribuições de cada um dos cargos ofertados no edital. Você não está escolhendo o Banco do Brasil, por exemplo, que inclusive também vai ter a prova agora. No dia e horário e local definidos, então, o edital de convocação, o candidato deverá comparecer trajando roupas adequadas para a prática de exercício físico e portando os seguintes documentos. Documento de identidade oficial, original, com foto, conforme estabelecido, atestado médico com no máximo 30 dias, tá? Então, para a Polícia Militar aqui do Paraná, pediu no máximo 10 dias. Anteriores da data da realização, então, do exame médico, contendo o CRM do médico responsável, atestando que o candidato está apto para o esforço físico decorrente de todos os testes, a qual será submetido no decorrer do respectivo exame, sem ressalva de teste. Então, assim, você vai chegar para o clínico geral, para o teu cardiologista ou para quem você tenha confiança, vai explicar todos os testes a qual você será submetido e ele vai te atestar. É de exclusiva responsabilidade do candidato informar ao médico antes da expedição do atestado a quais testes será submetido no concurso, subitem 16.6, anexo 3. Então, você vai levar esse modelo para o médico você vai explicar para ele quais são os testes pelo qual você vai ser submetido e o médico não vai poder te atestar com ressalva para tal teste. Candidato apto para a realização de tal e tal teste com ressalva para tal. Não pode. Ele tem que te deixar apto para todos os testes, tá bom? Incluindo o CRM dele, não pode ter rasura, na hora dele carimbar, tem que cuidar para que não borre, tá? Então tem que estar legível, a assinatura dele, a data tem que estar legível, porque se aqui no edital de vocês está dizendo 30 dias antes do teste físico e a data estiver borrada, ele vai entender que você está forjando aquela situação, tá? Então deixa o teu examinador seguro, sem dúvida.
O atestado médico será retido pela banca organizadora, então eles vão ficar com os atestados. O candidato que não esteja de posse de qualquer um dos documentos relacionados nos subitens anteriores, ou que então apresente atestado com ausência de qualquer informação, que foi essas que a prof falou, né? De CRM, o nome dele, a especialização dele, né? Como, por exemplo, a assinatura, a ausência de data, assinatura do médico, ou que esteja borrado ou adulterado, não poderá executar os testes. É o que eu acabei de falar. A prova de aptidão física será composta pelos seguintes testes, anexo 3, tá? Cujos parâmetros de avaliação e classificação levarão em conta a idade e o sexo do candidato. Então aqui ele vai respeitar a tua idade, até porque para a Polícia Civil não existe limite de idade para entrar, diferente da Polícia Militar, que é até 30 anos. Tá? Então aqui até 29, de 30 a 39, de 40 a 49 e mais de 50. Existem então para todos os testes vai ter um parâmetro que você vai ser avaliado. E para cada teste vai ser avaliado uma habilidade em específico, que a prof vai falar para cada um, tá bom? Tabela masculina e tabela feminina, respeitando então também a condição do sexo, tá? Idade e performance físicas mínimas exigidas, tá? Então, é mínimo. A corrida de segmento, que é o Chatelain Run, de 9 metros e 14, onde é um teste de agilidade. Flexão abdominal, então é o teste de força, no caso, né, de abdômen. Salto em extensão e salto em impulsão vertical. Então eu salto tanto horizontal quanto vertical. O prof vai explicar cada um. Corda em forma de escalada. Meninas, treine. Treine, porque é difícil. E corrida aeróbica, que é o teste de 12 minutos. Diferente do teste de 2.400. A prof vai explicar também a diferença, tá bom? Vou falar a tabela, então, de cada um, passo a passo. Pro feminino, corrida de segmento também, flexão abdominal também, salto em extensão, impulsão vertical, corda e corrida aeróbica, tá bom? O que muda? As idades são iguais, tá? Mas o tempo que você vai executar, a altura em que você vai... o impulso que você tem que ter, o quanto na corda você tem que subir, vai mudar alguma coisa no parâmetro do masculino para o feminino, tá? Então, o candidato deve estar preparado para a realização dos testes com antecedência necessária e prevendo a diversidade do local. Clima, terreno, envolvendo diversos fatores exógenos, dos quais não poderão ser utilizados pelo candidato como empecilhos para a realização do teste. Ai, tá chovendo. Ai, porque eu menstruei e tô com cólica. Não, tá, galera? Questões de clima, de terreno, isso não vai poder ser entrado com recurso, porque tá aqui, tá no teu edital, que isso não pode ser empecilho, tá bom? Então você tem que prever a diversidade. Tá chovendo? Vai ter. Tá? Tem sol? Vai ter. Não tem cobertura no 2.400. A pista é aberta. É de responsabilidade do candidato a guarda dos objetos pessoais e tal, levando consigo na data da realização. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, armas, aparelhos eletrônicos, assim como não será permitido o candidato fazer imagens, fotos ou vídeos do teste, então, ao qual você está sendo submetido. Ou ainda imagens, foto ou vídeo, né, da realização do teste de outros candidatos, sob pena de desclassificação do concurso. Ah, filma eu, amiga! Tá bom? E provavelmente aqui ainda também vai dizer que vai ser disponibilizado as imagens, porque hoje em dia então tá tudo tecnológico, tá sendo tudo filmado para que você consiga entrar com recurso, mas ele também vai fazer uma ressalva. Por ocasião da prova então da aptidão física, o candidato deverá tomar conhecimento do resultado por ele obtido em cada um dos testes, assinalando a sua ciência, e a recusa do candidato em apor então a sua ciência na ficha de avaliação acarretará a sua desclassificação no concurso. Você vai terminar o teu teste ali, por exemplo, da impulsão vertical. Ele vai pegar, ele vai colocar então na ficha a que você conseguiu e você vai assinar. Ah, mas eu não concordo com isso. Assina da mesma forma. Porque se você não assinar, a recusa do candidato em dar a ciência da ficha de avaliação acarretará a sua desclassificação. Você não concorda? Assine e depois você entra com recurso, ok? Para você não ser desclassificado, porque é um dos critérios de desclassificação. É a única
etapa do teu concurso que você sabe se você ficou, se você passou ou não, que você sabe qual é os testes que vão cair. Para a prova objetiva, que você, se você chegou até aqui, você passou então na prova objetiva, que era mais difícil, você não sabia o que ia cair em português, raciocínio lógico, direitos, né, noções básicas, né, dos direitos, você não sabia o que ia cair. Você previa, você viu o edital, mas estava muito abrangente. Aqui não, você sabe certinho o que vai cair. Depois que você fez a avaliação, você sabe certo se você passou ou não, se você atingiu a pontuação mínima ou não, tá? Então, o candidato que se ausentar do local dos testes sem assinar a ficha de avaliação será desclassificado do concurso público, tá bom? Então, não saia sem assinar a ficha de avaliação. O candidato que não reunir condições de realizar qualquer um dos testes relacionados à prova de aptidão física nos dias, horários e locais estipulados, sejam quais forem os motivos, será desclassificado do concurso. Então, cuidem, pessoal, para não adoecerem, por exemplo. Então, tenham mais cautela para não se acidentarem, né? Em vésperas ali do teste físico, é comum a gente ficar eufórico. Então, cuidem para não se acidentarem, cuida para não pegar o Covid agora. Então, tenham cautela, né? Evitem contato, evitem sair, evitem brigas, né? Ah, vou ir para uma balada. Gente, não tem necessidade disso. Pega a tua recompensa depois que você entrar. Depois você vai festar, você vai comemorar, aí você vai festar, tá bom? Não será marcada nova data para a realização da prova da atividade física, de aptidão física para os candidatos impossibilitados, mesmo temporariamente. Ah, eu tô de atestado Covid. Não vai ter para você depois. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação dos testes por meio de qualquer motivo. Não será dispensado tratamento diferenciado para a realização dos testes aos candidatos com alterações psicológicas, fisiológicas temporárias, menstruação, crise de ansiedade, esse tipo de coisa, tá bom? Mesmo com atestado. Então, aqui não adianta você querer colocar atestado. Não haverá qualquer adaptação da prova de aptidão física para os candidatos inscritos na categoria de pessoa para deficiência. Então, você, portador de deficiência, tem que dar conta de fazer todos esses testes, porque o que você está buscando é investigador da Polícia Civil. E essa função vai exigir que você tenha, então, uma aptidão mínima necessária para executar, né, a tua profissão. Em alinhamento com o entendimento, então, do Supremo Tribunal Federal, né, aí tem aqui. Então, isso está no subitem 16.14. O candidato aprovado nos índices mínimos, conforme estabelecido nos subitens 16.6, que foi o que a prof leu lá da tabela, que eu já vou falar índice por índice, em todos os testes previstos, será considerado apto. Então, você precisa o mínimo para ser considerado apto, tá? Independente de não alcançar o índice mínimo em qualquer um dos testes, o candidato realizará todas as atividades propostas, salvo em caso de desistência, o que será consignado em ata. Você desistiu, ele vai colocar em ata. Mesmo que você não tenha atingido a pontuação mínima, você tem que fazer todos os testes, ok? O candidato será considerado inapto que não completar, então, com êxito ou que não alcançar o desempenho mínimo em qualquer um dos exercícios. Então, você tem que alcançar o mínimo em qualquer um deles, em todos eles, tá bom? Os exercícios dos candidatos serão gravados em áudio e imagem. Aqui onde eu falo, tá? Então, se você precisar entrar com recurso, eles vão disponibilizar isso aqui. Somente será permitido, então, a presença no local da aplicação dos testes dos candidatos avaliadores e membros da comissão organizadora do curso. Ah, pode familiar? Não, não pode. No dia do teste da prof, né, tadinho dos pais, mas eles perceberam, então, que a filha não ia conseguir, né, só que o da prof não era 12 minutos, era 2.400. E ela não tinha levado garrafinha d'água. E eles saíram, atravessaram a pista do atletismo para entregar a garrafinha de água, então, para a candidata. Isso vai te desclassificar. Então, já fala para o papai e para a mamãe segurar a emoção lá e não entrar no meio da pista, ok? Eu falo, gente, porque aconteceu. Então, não vai ser permitido a presença de familiares. Os avaliadores, então, do núcleo, né, da Universidade Federal, poderão a qualquer tempo suspender a execução da prova de aptidão física caso as condições climáticas se mostrem desfavoráveis ou sobrevenham outras causas de força maior. Aqui eles estão se respaldando, tá? Então, mesmo aquele clima chuvoso, mas que dê para executar o teste físico, vai ser feito, tá?
Nas hipóteses de cancelamento ou suspensão durante a execução da prova de aptidão física, somente serão autorizados a refazê-la em data posterior os candidatos que estavam presentes e regularmente identificados pela banca examinadora. Ah, você olhou o clima. Ah, mas vai chover, eles vão cancelar. Mas você não foi, não estava presente, você não vai poder fazer se for prorrogado, porque pode ser que não seja. Então não arrisca, vai abaixo de chuva mesmo, certo? E se daí você estiver presente e for prorrogado, você vai ter a chance, então, de fazer na prorrogação. O resultado preliminar da prova de aptidão física será divulgado em data a ser publicada, então, no endereço eletrônico da universidade. Recursos contra o resultado da prova. Se você apresentou o índice inapto na prova, você vai poder apresentar o recurso administrativo contra o resultado, em até 2 dias úteis após a divulgação dos resultados preliminares. Os recursos devem estar fundamentados e apresentados em formulário específico, disponibilizado então no endereço eletrônico, devendo o candidato seguir as instruções contidas então no referido endereço eletrônico. A prof aqui então se coloca à disposição para fazer uma análise, né, do seu vídeo, para a gente então interpor um recurso se for necessário, certo? As respostas aos recursos após a análise da banca examinadora estarão disponíveis, então, para consultar por meio do mesmo link utilizado para a interposição, tá? Na data oportuna. Para análise dos recursos, a banca examinadora se valerá das imagens registradas no dia da aplicação do teste. Então, se você não executou da forma que está escrito no teu edital, nem adianta entrar com o recurso. A banca examinadora constitui a última instância para o recurso. Então, se a banca examinadora olhou o teu recurso e indeferiu, você não vai ter para onde recorrer, tá? Sendo soberana nas decisões. Anexo 3, então, prova de aptidão física, os procedimentos em cada teste. Corrida de segmento, que é o Châtelet Run, tá? Então, é demarcado o percurso de 9,14 metros, o candidato parte da posição em pé, na posição oposta em que se encontram os cubos. A prof vai deixar, então, aqui do lado o videozinho, então, do Châtelet Run, de alguns alunos da prof, tá? Então, você vai se colocar do lado oposto, os taquinhos vão estar desse lado e você vai estar desse lado. Você vai correr, pegou um taquinho, volta, pega outro taquinho e volta, ok? Execução. A prof vai deixar o videozinho, então, para você dar uma olhada. Execução. Ao sinal, o candidato parte em máxima velocidade, pega um dos cubos, coloca na marca onde partiu, volta e apanha o segundo cubo, colocando junto do primeiro, como o prof demonstrou no vídeo anterior. Avaliação. Registra-se o tempo obtido no percurso total. A marcação do tempo inicia-se ao sinal do anotador e que findará quando colocado, então, o segundo cubo no local estabelecido, sendo vedado lançar o cubo. O que acontece? Quando o avaliado, geralmente ele não deposita o taquinho, ele lança e não pode ser soltado o taquinho, ele tem que ser depositado, ele tem que ser colocado, tá bom? É um dos critérios que desclassifica o candidato. Caso o candidato não consiga atingir o índice estabelecido na tabela de desempenho mínimo na primeira tentativa, terá mais 2 tentativas. Gente, tá mamão com açúcar isso aqui, né? Devendo haver um intervalo de no mínimo 1 minuto entre uma tentativa e outra. Então, deixa os teus colegas fazerem, tá? Usa mais do que 1 minuto para você poder descansar. Não adianta você usar 1 minuto e já querer ir. Dá uma relaxada. E assim, não adianta você querer fazer na hora o que você não treinou antes, tá bom? Isso não vai rolar, então treina antes isso aí. Espero que você esteja vendo esse vídeo a tempo, tá? A tempo. Se o candidato não conseguir atingir o índice estabelecido na tabela do desempenho mínimo, até a terceira tentativa será considerado inapto, então, e estará desclassificado do concurso. O candidato que não conseguir atingir o índice estabelecido no desempenho será considerado O candidato que conseguir atingir o índice mínimo, então, apto, e o que não atingir, inapto. O cubo será utilizado nessa prova, daí tem as especificações do cubo, e daí tem uma fotinho. Na foto, ele pega o cubo em cima de uma base. Não vai ser dessa forma, tá? É no chão mesmo. Do jeito que a prof colocou o videozinho. Flexão abdominal. Então, vamos falar do abdominal? O candidato deverá colocar-se, então, em decúbito dorsal, com os braços cruzados sobre o peito e as pernas flexionadas com o apoio dos pés. Execução. O candidato elevará o tronco até que toque, então, na corda, que serve de marcador. Para avaliar o movimento, o candidato deverá tocar. Então, o que acontece? O candidato elevará o tronco até que toque na corda que serve de marcador. Então, você vai subir e vai ter uma corda. Você tem que encostar nessa corda e voltar.
certo? Então, a altura em que você tem que se elevar vai estar demarcado com essa corda. E o avaliador só vai contar a execução a partir desse momento, certo? Para avaliar o movimento, o candidato deverá tocar com os ombros no marcador. Então, a corda vai ter que tocar aqui no ombro, certo? Não é só o peito ou então o cotovelo. Não é o cotovelo, tá? É o ombro, né? Com um ângulo de 45 graus, devendo executar o maior número de repetições em 1 minuto. Então, você vai ter 1 minuto para executar esse exercício, tá? Encostando e voltando o tronco inteiro no chão. Caso o candidato não consiga atingir o estabelecido, então na tabela, o desempenho mínimo, né, na primeira tentativa, também terá mais 2 tentativas, ok? No mínimo com intervalo de 1 minuto entre uma tentativa e outra. Caso você seja considerado inapto ou não tenha conseguido atingir o índice estabelecido, você então está desclassificado. O candidato que conseguir, então, está classificado, tá? Vai ter o desenho ali, então, 1,93 m, vai ter duas hastes ao seu lado de 1,93 m, a corda com 95 centímetros de largura, tá bom? E a altura... enfim, tá escrito aqui, no desenho ele não tá claro, o quanto vai ter a altura dessa corda aqui, tá, prof? Pessoal, eles colocaram a medida total de 1,93 m, mas eles não colocaram a medida em que a corda vai ficar. Desse 1,93 m, qual é a altura que ele vai ficar para você, então, se posicionar. Eu acredito que no dia, o avaliador vai, então, poder movimentar. Por exemplo, a prof é um pouquinho mais baixa, tá? Então, para os mais altos, mais alto, para os mais baixos, para que fique na altura do seu ombro. Então, eu acredito que essa corda seja flexível. Por isso que, então, eles não colocaram a medida que ela vai ficar, para não fixar essa medida, certo? Porque senão pode bater na testa da prof ou, então, no abdômen de alguém, percebe? Salto em extensão. A posição inicial, o candidato colocar-se-á em pé, com os pés afastados lateralmente em si, na linha de início, então, da marcação, com as pernas semiflexionadas e o braço para trás. Gente, é como se fosse o agachamento, com o braço para trás, certo? Execução. O candidato deverá saltar à frente com a impulsão em ambos os pés. Então, você não vai poder saltar com um pé depois o outro, devendo ultrapassar a segunda linha de marcação. Então, vai ter uma linha de marcação, que é o mínimo que você vai ter que executar, e quando completar o salto, o desequilíbrio, se houver, deverá ser para frente. Então, quando você saltar, você não pode colocar a mão para trás, certo? Então, o teu desequilíbrio, ele tem que ser para frente, você tem que saltar e colocar a mão para frente, percebe? Caso o candidato não consiga atingir o índice da tabela do desempenho mínimo na primeira tentativa, também terá mais tá mamão com açúcar isso aqui, hein? Mais 2 tentativas também. Todos os testes que a prof leu até agora, 2 tentativas, devendo haver um intervalo mínimo de 1 minuto para cada, de uma execução para outra. Se o candidato não atingir o mínimo, então vai ser desclassificado. O candidato que conseguir atingir o mínimo, então está apto. Cuida, porque nesse teste, o que mais reprova é você cair para trás, colocando a mão para trás e daí, então, consequentemente, você não atingiu o mínimo que você precisa. Impulsão vertical. Então, em posição, o candidato deve primeiramente passar o giz na ponta dos dedos, tá? Você vai passar o giz na ponta dos dedos e vai erguer o braço, você vai ficar de frente para a parede e vai marcar a parede, puf, tá? Você vai passar o giz de novo e em seguida ficará em pé em frente à parede com os artérios nela encostados e os braços estendidos na vertical. Então, você vai estender os braços na vertical. E o máximo que lhe seja, então, permitido e efetuará uma marca, então, na ponta dos dedos, colocar-se-á, então, de lado em relação à parede. Então, você vem, marcou de frente, né, o giz de frente, marcou os teus dedos, beleza? Você vai estender os braços o máximo que você conseguir, vai marcar a parede, de frente para a parede tá aqui. Fechou? Depois disso, você vai marcar de novo o giz com a ponta dos dedos e vai ficar lateral à parede, tá? O candidato executará um salto vertical o mais alto possível para o ápice, então, do salto. E marcar novamente a parede com a ponta dos dedos nas mãos. Marcou o giz, de frente, virou de lado, salta e marca a parede, certo?
Esse salto, então, deverá ser executado com a flexão das pernas e a projeção dos braços para frente e para cima. Então, você vai lá, flexiona e salta, tá? Você pode se abaixar para saltar, então, igual um salto para o basquete, para lançar uma bola de basquete. Caso o candidato não consiga atingir o índice estabelecido, então você vai ter mais 2 tentativas. Não estou falando que é a mamãe isso aqui, tá? Devendo intervalo de 1 minuto. O candidato que não atingiu o mínimo é inapto, tá? Tem o desenho lá também, figura 1. Então, como é que você vai executar a primeira marcação. A segunda figurinha vai te mostrar como é que você vai fazer o salto. E a terceira figurinha, então, é você marcando a parede. Acorda. 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 Feminino, por favor, treine. É difícil, não é fácil, tá? A bitola da corda a ser utilizada nesse teste terá 1,5 polegadas e a altura estabelecida vai estar, então, na tabela do edital. Posição, eu, prof, já li as tabelas, tá? Posição inicial, o candidato colocar-se-á, então, em pé, diante da corda, segurando com ambas as mãos. Fechou? Você vai estar em pé, segurando a corda com ambas as mãos. O candidato deverá escalar a corda até que a sua cabeça atinja a medida estabelecida, podendo utilizar os pés ou não. Então, você pode utilizar os pés nesse teste, tá? Então, existem testes da corda, de escalada da corda, que eles não permitem o auxílio do pé. Aqui, a prof vai colocar o videozinho da prof subindo na corda, pode perceber, ó, que a prof coloca o pé, tá? Para poder usar a impulsão, para poder usar a força. Caso o candidato não consiga atingir o índice estabelecido e tal, desempenho mínimo, mais 2 tentativas. Meu Deus, mas tá uma mãe esse concurso, hein? Devendo haver, então, intervalo mínimo de 1 minuto, né, entre uma tentativa e outra. Se não conseguir o índice mínimo, tá reprovado. Se conseguir o índice mínimo, tá apto. Corrida aeróbica, então. Tá? O candidato colocar-se-á em pé, atrás da linha de partida. O candidato deverá correr ou andar durante o tempo determinado de 12 minutos, de acordo com, então, a tabela, a capacidade física, visando alcançar a medida estabelecida conforme a tabela. 12 minutos. Você vai correr o maior percurso possível. Então, o avaliador ele vai falar as suas marcas, prepara, vai. Você vai, então, tentar fazer o máximo do percurso nesse tempo de 12 minutos. Caso o candidato esteja considerado inapto, não tenha conseguido apto ou inapto, tá? Não tem muito segredo. Aqui, nesse teste físico de 12 minutos, o importante é você fazer o quê? Primeiro treinar, tá, gente? Então, não tem todos esses testes, eles são fáceis, desde que você treine. O mais difícil aqui, onde eu acho que a maioria vai cair, é na corda, tá? Principalmente feminino. Gente, o índice de reprovação é muito alto. Questão de 45% de reprovação. De 40% a 45%. Com a corda, eu acredito que esse índice aumente. Principalmente para o feminino, tá? Então, vamos lá. A tabela. Corrida, então, do Chatelier masculino, tá? Até 29 anos, tem que fazer em 11 segundos. De 30 a 39, 11 segundos e 50. De 40 a 49, em 12 segundos, é tranquilo. E mais de 50 anos, 12 segundos e meio. Flexão abdominal, 45 repetições, 29. Até 39, 42. Até 49, 39. Mais de 50, 37 repetições. Salto em extensão. Se você tem até 29, você tem que saltar 2 metros. Tá? Até 39, 1,90 m, até 49, 1,80 m e para mais de 50, 1,70 m. Impulsão vertical, 45 centímetros. Então, essa marca, você marcou com o dedo aqui, tua primeira marca. Saltou e marcou aqui, esse intervalo aqui tem que ter, se você tem até 29 anos, 45 centímetros. 40 centímetros até 39, 35 centímetros até 49 e 30 centímetros com mais de 50. A corda, gente, você tem que ter, até 29 anos você tem que subir 4 metros. 30 a 39, 3 metros e 80 masculino. 40 a 49, 3 metros e 60, mais de 50, 3 metros e 40. Tá bom? Corrida de 12 minutos, se você tem até 29, 2.400 metros, 2.300, 2.200, 2.100 metros. Vamos lá para a tabela feminina? Gente, esse aqui tá no subitem 16.6 essa tabela, tá? Tabela feminina, Chatelier até 29.
13 segundos, 13 segundos e meio, 14 segundos, 14 segundos e meio. Flexão abdominal, 40 repetições, 37 repetições, 34 e 31 repetições. Percebe? De 29 a 50, de 9 repetições em 1 minuto a menos, tá? Então, assim, é muito interessante isso, porque respeita realmente a particularidade de cada um. Acho super top isso. Salto em extensão. Você tem até 29 anos, você vai saltar 1,60 m. 1,50 m, 1,40 e 1,30, tá? Impulsão vertical. Então, você tem que até 29, 35 centímetros, 30, 25 e 20. Diminui de 5 em 5 centímetros. Então, vamos lá. A escalada na corda. 3,60 metros para você que tem até 29 anos. 3,40 metros, 3,20 e 3 metros. É bastante, tá? Corrida aeróbica, 2.000 metros. Gente, não é difícil 2.000 metros, tá? Por mais que você tenha mais do que 29 anos, você vai perceber que você consegue. Se você treinar, dá, tá? 2.000 é bem suave. 1.900, 1.800 e 1.700. Gente, esse teste físico dá para passar. A Prof se coloca à disposição de vocês, seja para recursos, seja para treinamento. Entra no meu Instagram, tá bom? Entra no meu Instagram, deixa like aí no vídeo se você gostou. Lá no Instagram da Prof, a Prof dá muitas dicas em relação também à corda, tá? A Prof tem um produto digital, então, para você que tem necessidade de treinar e precisa direcionar. Essa metodologia que a Prof criou é uma metodologia específica que em 4 semanas os meus alunos já ficam aptos a passar. Imagina, aptos para a Polícia Militar. Imagina no teste de vocês que é mais fácil. Em 4 semanas, os meus alunos conseguem o índice mínimo, claro, né? A Prof já consegue, então, deixar o aluno apto em 4 semanas para atingir, então, o mínimo. Isso não é uma promessa, é lógico, a Prof depende muito da tua vontade, do teu esforço, mas com o direcionamento que a Prof te traz, isso faz com que você tenha o teu resultado muito mais rápido. E, infelizmente, a maioria dos candidatos, né, realmente esperam para ver se ficaram aptos ou não na prova objetiva. Por isso, então, acabam buscando a Prof antes, né, desse período, acabam deixando para treinar em cima da hora, e aí por isso que a Prof, então, desenvolveu essa metodologia específica. E a Prof está tendo muito resultado. Tchau!